Olá, tudo bem? Eu sou o Heron Paixão, terapeuta holístico especializado na área de dependência química. Possuo outras especializações na área de dependência química também, né? Mas isso não vem ao caso falar aqui agora. Vamos estar fazendo mais um vídeo voltado para a área da dependência química, para a área da adicção, drogadição. Vamos falar um pouco sobre abstinência, síndrome de abstinência, né? Entender o que é estar abstêmio, né? E estar em período de abstinência, tá bem? Para começar, a diferença entre estar abstêmio, certo? É que abstêmio significa que o indivíduo parou de usar álcool, parou de usar droga, parou com o consumo excessivo de comida, pela compulsão do sexo, ele deu uma parada, ele estagnou, certo? Se ele é adicto pelaquela determinada substância, ele parou, certo? Agora, a abstinência é uma síndrome que, com sinais e sintomas vivenciados por usuários de drogas, álcool, sexo, comida ou naturalmente, são expostos a estímulos previamente associados com o uso de álcool ou outras drogas. Então, vamos já desde então entender que existe sim uma diferença entre você estar abstêmio e a síndrome da abstinência, tá? Então, a dependência química, ela tem os seus sinais e sintomas. Claro, lógico, assim como a adicção, tá? E lembrando que, como eu sempre venho falando nos vídeos, a adicção e a dependência química são duas doenças diferentes, distintas, porém caminham paralelas, né? Digamos que sejam parceiras uma das outras, né? Mas são duas grandes vilãs, né? No dia a dia, né? Então, a dependência química, ela tem seus sinais e seus sintomas, e quando no uso e quando no indivíduo está abstêmio, o que traz a síndrome de abstinência e o que causa ou deixa transformar a adicção e a dependência química em doenças mais graves. Lógico, se eu continuo, certo, no meu uso de droga, na minha drogadição, certo, ou na compulsão por sexo, ou na compulsão pela comida, minha doença ela vai progredir. E progredindo, vai se aparecer, vai se manifestar novas patologias, novos quadros clínicos patológicos na minha vida, na minha saúde. Então, vai afetar cada vez mais a minha vida, tá? Lembra daquilo que eu falei, da questão da biopsicossocial? Vai afetar tudo, tá? Então, a abstinência na sua primeira fase, tá? A gente chama de crash, significa uma drástica redução no humor e na energia, instala-se cerca de 15 a 30 minutos após o uso da droga, persistindo por cerca de 8 horas e com a possibilidade de estender-se por até 4 dias. O usuário pode sentir depressão, ansiedade, paranoia e um intenso desejo de voltar a usar a droga, chamando de crave ou fissura. Então, um indivíduo pode, digamos assim, o indivíduo ele é um dependente da, digamos que da cocaína. Aí ele usou
por devidas noites e tal, perdeu alguns dias, né? Assim como os dependentes químicos também, que faziam o uso do crack, perdeu grandes noites, né? Fazendo uso de substância, assim como os etilistas também, né? Aí o corpo dele, é lógico, vai chegar uma hora que o corpo vai ter a necessidade que vai pedir o descanso natural. E a droga em si, ela faz com que o corpo humano não peça alimento. Ela corta essa questão do prazer de você se alimentar, já que ela já está te dando o estágio, te proporcionando o estágio de recompensa em todas as suas áreas do seu corpo, tá? No seu organismo. Então você já não tem nem mais prazer para comer. Então, nessa primeira fase, né, em que o indivíduo, o paciente, o ser humano, o adicto, o drogadicto, o dependente químico, ele para poder descansar, é a primeira fase da síndrome da abstinência. Ele vai sentir a necessidade também de voltar ao uso, ele vai sentir também a necessidade também de se alimentar, de retornar para a sua vida, ele vai sentir também, tá? Então, a gente também tem a segunda fase da doença da abstinência, da síndrome da abstinência, melhor falando, perdão, que é a síndrome disfórica ou tardia, o que a gente chama também de SAD, síndrome da abstinência aguda, que inicia-se de 12 a 96 horas depois de cessado o uso e pode durar de 2 a 12 semanas. Nos primeiros 4 dias, a sonolência e desejo de voltar a consumir a droga. A anedonia, irritabilidade, problemas de memória e ideação suicida. Gente, isso aqui é um problema muito sério, essa questão da ideação suicida, tá? De ideias de suicídio. Família, porque tem muitos dependentes químicos, tem muitos drogadictos que eles chegam em um determinado estágio que ele entra em um quadro de depressão total e a ideia dele se torna uma ideia totalmente suicida, né? Que ele entra em um estágio de total obsessão pela droga, certo? Que ele fica tão obcecado pelo desejo do consumo da droga, né? E depois vem toda aquela questão do mal-estar, né? Da ressaca moral, porque ele também tem o período de consciência, né? O adicto, ele também tem o período que ele tem a consciência de que ele está fazendo está errado, entendeu? Mas ele está movido pela perca de controle, pela insanidade, o mecanismo da insanidade, a saúde mental dele foi embora, então ele pensa muitas vezes até em tirar sua própria vida. A gente tem que ter muita atenção, tá? Eu sei que não é o foco do vídeo que eu estou gravando hoje. Eu estou falando sobre síndrome de abstinência, mas a gente tem que dar uma atenção especial, tá? Aos nossos irmãos adictos que ainda estão sofrendo, tá? E ocorre frequentes recaídas, tá? Depois dessas 2 ou 12 semanas, que dá um prazo de cerca de 3 meses, tá? Para poder ele ter essas frequentes recaídas como tentativas de aliviar seus sintomas disfóricos, ou seja, aquilo ali naquele estado que ele se encontra, tá? Então, a recaída, ela faz parte, então, do processo em que o indivíduo
evoluindo, já que eu estou falando da primeira fase, a segunda fase, vai vir uma terceira fase, não é que a recaída em si, ela tem que fazer parte. A gente tem que ensinar ao nosso adicto, ao nosso companheiro, ao nosso irmão, a que ele tenha habilidades para justamente quando vier esse momento, a ele não passar pela recaída e não ele a recair, tá? Então vem a terceira fase, a fase da extinção, que é a fase em que os sintomas disfóricos diminuem ou cessam por completo e o craving se torna intermitente, né? Então, assim, se eu passo pela SAD, a síndrome da abstinência demorada, que se dá normalmente se dá por um conjunto de fatores e situações, principalmente por problemas causados pelas substâncias psicoativas no meu organismo e no meu sistema nervoso central. E o indivíduo agora tem que aprender a viver e a lidar com o estresse causado pela ausência da substância psicoativa no meu organismo ou no organismo dele, tá? Eu sempre estou falando de mim, tá? Então, já que o mesmo passou anos de sua vida no uso, seu organismo e os seus cérebros estão pedindo a substância psicoativa e ele agora vai entrar em conflitos internos e acontece em diversas fases da sua recuperação. Porém, pode ir embora muito rapidamente se o indivíduo souber tomar as atitudes certas que aprendeu no seu programa de tratamento. E como saber que o indivíduo está com a SAD? A falta de capacidade, lógico que a gente vai ver, né, no período de tratamento dele, né? Eu sempre gosto de falar mais na questão da SAD, né, que ela se apresenta, se manifesta no normal com um período de 3 meses, que é o período em que nossa parte, né, do nosso intestino, é que ele vai expelir toda a toxina, tá? Que é o prazo de 90 dias. Então, a gente vai ver que ele está passando por um momento de irritabilidade, momentos de estresse, ele vai mudar uma frequência, constância, né? E frequência de mudança de humor, tá? Então, a falta de capacidade que ele tem de lidar com os problemas e situações adversas, frustrações da vida. Então, a gente vai estar sempre percebendo isso aí. Então, a gente tem que estar agora fazendo o quê? Para poder ajudar a esse nosso companheiro. A gente tem que motivar a ele, tá? Porque ele já veio de uma vida totalmente disfuncional, desregrada, e a gente agora vai ter que ajudar e ajudar muito, família, porque não é fácil. Ele passou anos da sua vida em uso. O seu cérebro, o seu organismo está acostumado com a substância. Imagina um carro que está correndo em 100 km por hora, tá? E agora aquele carro, que é quando o paciente, que significa o paciente, representa o paciente, que ele entra em uma clínica ou que ele chega na sala de narcóticos anônimos com sincero, real desejo de parar de usar a substância. Aí é brecado, é puxado o freio de mão e é pisado no freio, certo? De uma vez só. Ele vai sentir um impacto muito grande, já que quem está dentro do carro já sente, né, quando o carro está a 100 por hora e é freado. Imagine o organismo e o cérebro do dependente químico, do drogadicto, tá? Imagina como é que não vai estar. Vai ter milhões de conflitos internos, já que o adicto por si só, ele já tem conflitos internos. Então a gente tem que parar
e de criticar muitas vezes e ajudar, porque já estamos cansados de ser alvos de críticas. A gente tem que parar e se juntar para a gente viver agora uma nova realidade, uma novidade de vida, que é a nossa recuperação. Eu vou falar um pouco sobre sinais, né, e sintomas da síndrome da abstinência do álcool, né, que é muito, muito grave mesmo, gente. A ansiedade, olha só, faz parte da síndrome da abstinência do álcool, ou seja, a ausência do álcool no organismo de um paciente etilista. Quando eu digo sempre que o álcool é a droga mais vilã, não é porque eu estou fazendo apologia às outras drogas, não, longe de mim, certo? Eu estou querendo ajudar muitas pessoas, assim como eu, que vim do submundo das drogas, a sair também desse submundo. Então, olha só, o que é que acontece? Como é que funciona a abstinência de um paciente etilista? Ansiedade, frequência cardíaca acelerada e nervosismo, irritação, cansaço e mau humor, falta de clareza de raciocínio, tremores, sudorese, palidez, cefaleia, ou seja, é dor de cabeça, dificuldade para dormir, náuseas e vômito. E geralmente esses pacientes têm esses sintomas, né, que surgem dentro de 8 horas após o consumo da última dose, podendo aumentar nas próximas 24 a 72 horas. Em casos mais graves de abstinência severa, ou seja, ainda nem chegamos na parte da abstinência severa, certo? Do paciente etilista, o dependente pode experimentar o chamado delirium tremens, famoso DT. Ele vai ter uma confusão mental muito grande, falta da capacidade de raciocínio lógico e tremores, né? Muitos tremores, certo? E se não for tratada, essa condição pode ser fatal. Nossa, a progressão chega na sua fatalidade. Quando a gente diz que a doença é progressiva, incurável e de fins fatais, tem gente que ainda pensa que isso é história de terapeuta, tá? E por isso é preciso ter atenção aos seus sintomas, que são febre alta, agitação extrema, confusão intensa, convulsões, alucinações, pressão arterial muito alta. Nesses casos é necessário recorrer a hospitais e centros de desintoxicação para amenizar os sintomas e fornecer o tratamento mais adequado. No entanto, é válido ressaltar que esses casos só costumam ocorrer em quadros de alcoolismo crônico, quando o paciente bebe muito e por um longo tempo, e depois para de forma súbita. Mas, se falando de adicto, se ele tem, né, tanto o adicto em si, o adicto que ele faz o uso de químicos, tá? Tanto o dependente químico. Se ele tiver a aceitação e a admissão, e ele admitir que ele realmente está fazendo uso de forma crônica, de forma muito aguda, de forma muito severa, que está agredindo demais o corpo dele, certo?
Eu já cheguei a ver dentro de CT paciente com abdômen totalmente distendido e que chegou a óbito, entrou na CT, com 3 dias evoluiu para quadro de óbito, tá? Paciente etilista, infelizmente, é normal, acontece. Eu não queria dizer essa palavra, é normal, mas é normal, acontece sim. Como também eu não queria dizer mais uma vez essa palavra, é normal, mas é normal e acontece sim. A gente vê pacientes que fazem uso da maconha e que desenvolvem, evoluem para esquizofrenia. E tem gente que acha ainda que é uma droga que não causa tanto prejuízo, que dizem que é natural. Gente, a gente tem que mudar nossa falsa crença doentia sobre essas determinadas drogas, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer uma postagem de uma tabela que eu posto nas minhas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook, sobre, que é uma tabela da Organização Mundial da Saúde, que está lá dizendo os indicadores, né, das drogas que mais matam e mais causam comorbidades no mundo. E vocês vão ver lá o álcool em primeiro lugar, certo? Por conta de brigas, violências domésticas, violências no bar, violência no trânsito. O álcool é a droga que afeta todas as células do nosso corpo, tá bem? E a maconha é a droga hoje que mais causa esquizofrenia no mundo. Aí é muito fácil hoje muita gente ficar dizendo que uma cervejinha. Poxa, a gente vê no nosso país fazendo propaganda de incentivo para poder o indivíduo ainda ir e fazer o consumo do álcool. A gente sabe, isso não é nem questão terapêutica para eu estar falando, mas nós sabemos que somos adictos, nós sabemos que a droga hoje é uma questão até política, né? Mas eu estudo uma matéria, certo? Sou especializado em uma matéria que eu falo sobre política, sobre prevenção política sobre drogas, tá? Então, isso de certa forma é terapêutico também. A gente tem que entender, para a gente ter domínio do que aquilo que a gente está falando. Então, vamos lá, vamos focar. Mas terapeuta, como que é que eu consigo hoje identificar se o meu filho, o meu irmão, ou eu mesmo sou um dependente químico, ou sou um drogadicto? Comece a analisar seus comportamentos. Comece a revisar, escreva tudo que você fez no seu dia. Agora não é dizer que você acordou, escovou os dentes, não. Tomou banho, não. E não é isso não. É falar tudo que você fez de bom e de ruim. E me diga o que foi que prevaleceu para você no dia. Tá? Aliás, não diz para mim não. Admite para você mesmo, para o seu poder superior, para o Deus da sua compreensão. Pega, você quer saber sobre a dependência química? É fácil. Tem uma questão, um fator que a gente analisa muito, que é a tolerância versus a intolerância. A gente é fácil hoje a gente conseguir identificar. A gente vê que assim, o indivíduo ele tá no bar com muitos amigos, né? Com alguns amigos, digamos assim, com 5 amigos deles, né? E aí, dentre desses amigos dele, ele pega e faz assim, pô, fulano de tal, eu tenho um amigo que bebe demais e ele não fica embriagado. Esse tem um organismo tolerante. Esse tem a predisposição genética de se tornar um dependente químico. Por quê? Porque o organismo dele, enquanto mais ele consome, mais ele pede. Tá? E o outro,
que toma apenas um copo, certo? Que o que a gente considera de pessoas que são normóticas, elas são intolerantes, certo? O organismo dela é intolerante, então ela toma um copo, 2 copos, muitas vezes ela tem até um mal-estar. Ela entra em uma crise de vômito, de enjoo, certo? E para por ali, tá? Então, a gente tem que começar a se conhecer, a se autoanalisar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe seus comentários, né? Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Não esqueçam, por favor, de ativar o sininho, vai estar ajudando, tá? Se inscrevam no canal. Obrigado a todos e amanhã a gente vai estar aí com um novo vídeo.